O telefone tocou de madrugada. Acordamos preocupados, como sempre, quando o telefone toca nessas horas, pois boas notícias podem esperar até de manhã. Minha mãe se levantou e atendeu. Ouvi que ela estava tentando acalmar alguém. Também me levantei e perguntei o que ocorria. Minha mãe me olhava com uma expressão de confusão inédita. Perguntei novamente e ela só conseguiu colocar a chamada no viva voz. Ouvi a voz da minha irmã do outro lado da linha. Venham, venham, por favor. Tem uma morta aqui. Ela entrou no armário e não consigo tirá-la. Eu perguntei do que ela estava falando. Eu perguntei se ela estava drogada ou algo assim, embora eu soubesse que minha irmã era a última pessoa no mundo que usaria drogas. Ela saiu. Ela brincava de Ouija quando a morta saiu. Muito boa noite, querida comunidade. Preciso fazer um aviso. A próxima história pode provocar certas reações em alguns de vocês que sejam sensíveis, muito sensíveis, ou que sejam propensos a se sugestionarem. A próxima história fala de manifestações que se transmitem ao contá-la. E acredito que, sem dúvida, este é um daqueles episódios que fará muitos ouvintes se sentirem diferentes, que fará com que sintam que podem estar vivendo algo parecido com o que é narrado aqui. Lembrem-se, por favor, que se em algum momento se sentirem assim, tentem encarar isso apenas como entretenimento. Por favor, tentem ouvir com muita calma e não se sintam ameaçados. Se não conseguirem fazer isso, recomendo que não continuem, que pulem este episódio, por favor. Sério, o que menos quero é que terminem o ano se sentindo inseguros hoje. Hoje não quero que sejam vocês os próximos protagonistas de Relatos de la Noite. Acho que para contar minha história preciso dividi-la em duas partes. Uma é tão importante quanto a outra. Por isso peço paciência a vocês, caso meu relato acabe se estendendo demais como um todo. Esta é a história da minha família, mas especialmente a história de Gabi, da minha irmã mais velha. Desde pequenas, sempre soube que minha irmã desafia muito a sorte. Ela é muito medrosa, mas ao mesmo tempo, por algum motivo, se arrisca demais. É como se ela precisasse se sentir em perigo. Parece loucura, mas é assim mesmo. Naquela época, uma das minhas tias morava em Texcoco, numa casa grande, e passamos um Natal lá. Tínhamos feito amizades na rua e todos os dias vinham nos chamar para sair. Assim conhecemos todo aquele bairro, seus segredos e até suas lendas. Uma em especial, porque as crianças gostavam de passar correndo pelo terreno que ficava ao redor. Uma casinha de madeira bem velha, da qual sempre saía fumaça. Como se tivessem uma pequena lareira acesa o tempo todo lá dentro, fumaça que cheirava a erva fresca queimada. Todos corriam ao redor da casa e voltavam para a rua, todos como se fosse um desafio. E é que ali morava uma senhora de quem todos tinham medo, uma senhora negra, com um sotaque que ninguém reconhecia, que até hoje eu não consigo identificar. Minha irmã e eu nunca fazíamos esse percurso ao redor da casa, não conhecíamos a senhora nem queríamos incomodá-la. Não era que tivéssemos medo, porque naquele momento ela não nos assustava. Um dia, quando nos mandaram à loja, passamos sozinhas por ali, pela casa da senhora. Lembro que ela estava com a porta aberta e minha irmã parou para olhar. Tentei puxá-la pela mão, mas ela, sempre curiosa, deu 2 passos em direção à casinha. Querendo olhar para dentro, querendo saber se era uma casa tão estranha como os meninos diziam. E de trás dela saiu a mulher e nos cumprimentou, fez um sinal como se pedisse para esperarmos juntando os dedos e se apressou para entrar em sua casa. Cheirava muito a arruda, a arruda queimada. A mulher nos olhou de uma forma muito amável, contente, porque nós não tínhamos medo dela.
porque a respeitamos e não corremos ao redor da casa dela. Se fosse um monstro, pelo menos foi isso que eu quis pensar. Eu me imaginei por um momento sendo eu aquela senhora sozinha, com um monte de crianças te tratando como se você fosse uma bruxa, só por ser diferente. A senhora usava uma saia longa e uma blusa solta com flores, tinha um pano na cabeça cobrindo tudo, mas ainda dava para ver o cabelo dela. Quando ela saiu de casa, de novo saiu correndo, com uma caixa nas mãos, fazendo sinal para a gente se aproximar. Pensei que ela ia vir até nós, mas ficou na porta da casa dela, sorrindo. Eu não fui até ela, não porque desconfiava, mas porque me ensinaram a não me aproximar das casas de estranhos. Minha irmã, por outro lado, foi até ela tão despreocupada como sempre, tão confiante. Ela se aproximou da senhora, que abriu a caixa na frente dela, sorrindo, como se estivesse oferecendo o que tinha dentro. Biscoitos, pensei eu de longe, ou algo que ela estava oferecendo para comer. Minha irmã ficou parada, sem dizer nada, olhando para o conteúdo da caixa. Eu fiquei de longe, esperando que ela pegasse para continuarmos nosso caminho de volta para a casa da minha tia. E houve uma longa espera, talvez de alguns instantes, mas muito longa, sem que minha irmã fizesse nenhum movimento. A senhora não parava de sorrir e minha irmã permanecia calada e imóvel. "O que é?" perguntei de longe. "Gabi, o que é?" perguntei de novo. Minha irmã se virou para mim devagar e começou a caminhar, avançou e vi que ela estava chorando, seu rosto estava sério, mas tinha lágrimas nos olhos. Ela chegou até mim e me puxou para irmos embora, mas eu queria ver o que tinha na caixa. A senhora agora olhava para mim, movia a caixa para frente como se estivesse me oferecendo também, como me convidando para ver, ela sorria. Minha irmã me puxou tão forte pelo braço que me machucou e depois começou a correr. Eu senti que estávamos em perigo e corri também. "Ei!" Um grito ecoou atrás de mim e eu me virei, só eu. A senhora estava parada na calçada e agora, com uma cara muito brava, muito irritada, colocava o dedo cruzando os lábios, como se estivesse me avisando que devíamos ficar caladas. Quando chegamos na casa da minha tia, minha irmã estava tremendo e não conseguia parar de chorar. Minha tia nos perguntou o que tinha acontecido, se alguém tinha feito algo com a gente. Eu não queria dizer nada porque aquele gesto da senhora eu tinha entendido como um aviso. No entanto, minha irmã estava tão mal que eu senti que algo ia acontecer com ela, que ela ia morrer de uma parada cardíaca ou algo assim. Por isso, contei para minha tia o que aconteceu. Que minha irmã foi até a casa da senhora e mostraram algo para ela na caixa. Minha tia começou a insistir com minha irmã, disse que ela tinha que contar, que precisava compartilhar o que tinha acontecido para poder ajudá-la, que não tivesse medo. Eu preferia não dizer mais nada. Eu achava que minha tia sairia furiosa atrás daquela mulher e acabaria se metendo em problemas. Minha irmã se acalmou e parou de chorar, então pedi para minha tia me tirar do quarto. Quando ela fez isso, finalmente confessou o que tinha visto, o que estava dentro da caixa. Minha tia saiu correndo, gritando palavrões e naquele momento estava furiosa. Na casa da senhora, ela gritou. A vizinhança inteira saiu para ver. Minha tia, enfurecida, bateu e chutou a porta, mas ninguém respondeu. Eu cuidava da minha irmã, que tremia sem parar. Perguntei o que ela viu, mas ela não se atreveu a contar. E lá fora estava uma confusão. Os vizinhos tinham saído para ver o que estava acontecendo. Finalmente minha irmã me contou, como se já não tivesse outra opção. Como se soubesse que, se não fosse ela a me contar, alguém mais acabaria fazendo isso. Ela disse que tinha um braço dentro, né? Um bracinho de bebê, velho. Podre. Eu sabia que ela não estava inventando, jamais faria isso. Talvez por isso eu tenha vomitado.
Minha tia voltou, pediu desculpas por nos mandar sozinhas à loja e disse que, se pudesse, nos mandaria de volta para casa. Foi aí que finalmente eu soube por que estávamos ali, quando percebi que não eram férias de Natal, mas sim que minha mãe precisava ficar sob supervisão porque tinha tido outra recaída. Ela já tinha tido problemas de saúde mental quando era jovem e tinha recaído de forma grave nessas semanas. Por isso, por sorte, cuidavam tanto de mim que eu nem tinha percebido o quão mal ela estava. Minha tia falou que veria como nos colocar em segurança para voltarmos logo para minha mãe. Claro, tudo isso sem contar para ela o que tinha acontecido, para não preocupá-la ainda mais, principalmente para não alterar o humor dela, que finalmente estava melhorando. Uma médica amiga da minha tia foi ver minha irmã naquela noite porque, apesar de tentarmos, ela não parava de chorar. E o telefone tocou. Era minha mãe, ela me perguntou como estávamos, e eu menti, disse que estávamos bem. Ela quis falar com minha irmã, mas informei que ela saiu com minha tia para comprar algo para o jantar. Eu não podia dizer que elas estavam no quarto, que uma médica estava examinando minha irmã, porque minha mãe quase morreria de medo. Minha mãe me disse que não tinha sido uma boa noite, que por favor minha irmã falasse com ela assim que pudesse, e eu sabia que havia algo que minha mãe queria dizer, mas que não tinha coragem de me contar. Naquele momento, eles escondiam muito de mim por acharem que eu não saberia lidar. Minha tia falou com ela um tempo depois, eu a vi aproximar aquele horror do telefone e a vi fingir que estava tudo bem para acalmar minha mãe do outro lado da linha. Eles nos prepararam para voltar no dia seguinte. Minha mãe estava na casa de uma amiga de infância perto da montanha na minha cidade. Ela também voltou para nossa casa. Na noite seguinte já estávamos jantando juntos, nós três de novo. Depois de um tempo, descobri por que minha mãe ligou naquela noite. Foi por algo que ela viu quando ficou sozinha na casa da amiga. Quando tiveram que deixá-la por um momento, mesmo sendo uma situação que evitavam. Quase ao mesmo tempo em que minha tia foi bater na porta da senhora. Minha mãe viu algo. Naquela noite, minha mãe estava lavando a louça do jantar quando viu uma figura andando pelo jardim. Achando que alguém entrou, ela foi ver. A casa onde ela estava ficava longe de tudo. Não havia outra casa por perto. Só havia árvores e uma estrada de terra. Era, por um lado, o cenário ideal para se livrar das preocupações e medos, mas também um lugar perigoso para ter alucinações, como acontecia com ele com frequência. Quando saiu para verificar, viu novamente uma figura de relance e a seguiu, tentando descobrir se era algo real ou não. Assim que saiu do terreno do jardim, antes de chegar às árvores, viu algo. Uma mulher de costas, descalça, de pele negra e saia longa, blusa florida e com a cabeça coberta por um pano laranja. Ela estava com os braços estendidos, como um espantalho, e movia a cabeça de um lado para o outro até que parou de repente, como se tivesse ouvido ele atrás dela. Quando ela começou a girar em direção à minha mãe temeu que fosse uma alucinação, que estivesse prestes a ver algo horrível, então cobriu os olhos e voltou tateando para dentro de casa. Minha mãe nunca soube que aquilo que ela viu era a mesma mulher que ela amava. A 200 quilômetros de distância, isso assustou minha irmã de uma forma que mudou a vida dela para sempre. O que foi que minha mãe viu? Nunca saberemos. Se foi uma alucinação por causa da doença dela, não entendo por que ela viu algo que parecia exatamente assim, exatamente desse jeito. Não faz nenhum sentido. E sabem o que foi o mais estranho? Que contamos isso para o vovô, algumas semanas depois. Contamos isso por telefone ao meu pai, que mora nos Estados Unidos. Contamos isso também, com o tempo, anos depois, para aquela que se tornou a melhor amiga da minha irmã. O que nunca contamos
é que a senhora era uma mulher negra, nem como ela estava vestida ou a posição dos braços. Mas, nas 3 ocasiões, nos contaram que naquela mesma noite ou nos 3 dias seguintes perceberam uma pessoa perto da casa delas, através da janela, de costas, mas muito perto, como se estivesse virando a cabeça para ouvir, sempre na mesma posição, como se soubesse quando sua história está sendo contada. Mas não se preocupem, ele nunca fez nada realmente perigoso, só aparece. A casa daquela mulher em Texcoco, disse minha tia, ela abandonou pouco tempo depois daquela primeira noite e continua abandonada até hoje. Daqui a pouco continuamos, mas se você gosta de histórias como esta e histórias longas, não se esqueça de deixar um comentário pra gente. Conte pra gente se você prefere histórias curtas e variadas ou se gosta que a gente aborde um único tema por episódio. É muito importante pra gente saber que tipo de conteúdo você mais gosta. Obrigado por nos acompanhar por mais um ano, obrigado por fazer parte do Relatos de la Noche e, claro, espere. É hora de continuar com o resto dessa história. Continuamos. A partir desse encontro, se é que podemos chamar assim, minha irmã viveu diferentes acontecimentos que deveriam ter deixado claro para ela que o paranormal não só existe, mas que sempre esteve muito, muito perto dela, tocando-a de leve, mas ela nunca teve respeito suficiente. O tempo todo, ela fica obcecada com algo diferente, com leitura de cartas, com tarô, com que façam amarrações e trabalhos para ela que ela se dê bem no trabalho. Conforme minha mãe melhorava de sua condição, parecia que minha irmã ia adotando alguns dos comportamentos que minha mãe chegou a ter e superar. Ela tinha certeza de que todo mundo queria fazer mal a ela, todo mundo. Confiava só na melhor amiga e em algumas pessoas da família. Conseguiu um trabalho em casa. Ela é muito boa no que faz e decidiu sair o mínimo possível. A vida dela era tranquila e ela só saía de vez em quando para socializar. Nós e o círculo de confiança dela precisamos ir à casa dela. De uma hora para outra, ela começou a visitar minha mãe com mais frequência, principalmente quando eu não estava. Ela tinha muito interesse na história da família, nela, na juventude dela, em como apareceram os primeiros sintomas da doença dela. Ela fazia perguntas muito específicas e quase sempre formuladas de um jeito que parecia que já sabia a resposta. Como se buscasse confirmar dados, informações. Como ela estava mais aberta e em um bom momento, uma tarde decidimos visitá-la. Assim, sem avisar. Íamos convidá-la para jantar fora. Quando chegamos à casa dela, batemos na porta. O que foi? Achamos que ouvimos a voz dela lá dentro e entramos. A porta estava aberta. Lá dentro estava tudo escuro. O cheiro era ruim. Os pratos sujos estavam empilhados por toda a cozinha, como se fizesse semanas ou meses que não lavava nenhum. As janelas estavam fechadas e cobertas com cortinas daquelas que bloqueiam completamente a luz. Filha, isso aqui está uma bagunça, disse minha mãe. Ela abriu uma janela e instintivamente começou a arrumar. Ouvi uma risada no quarto da minha irmã. Não estou brincando, você não pode viver assim. Isso está horrível. Me avise quando não tiver tempo ou estiver doente e não puder limpar, e eu venho com prazer e te ajudo. Foi o que minha mãe disse. A voz da minha irmã, que respondeu do quarto dela, soou diferente, como se ela estivesse com dor de garganta. Eu não gosto que ela venha, eu não gosto que venha gente aqui, eu não gosto que ela venha, eu não gosto que venha gente aqui. Aproximamo-nos da porta do quarto. Minha mãe ficou parada na frente dela, mas eu tive coragem de abrir.
Minha irmã não estava lá. Não havia ninguém, mas aquele quarto estava mais escuro e cheirava pior do que toda a casa. Não era simplesmente o cheiro da comida podre nos pratos. Ali cheirava a carne podre, cheirava a gente morta. Eu me lembrava desse cheiro. Cheirava como a casa da Dona Uribe. Quando ela morreu, ninguém percebeu até que o fedor do corpo se espalhou pela rua alguns dias depois. Cheirava exatamente assim. Fechamos a porta e saímos dali. Não queríamos que minha irmã se sentisse intimidada de repente ao chegar e nos encontrar ali, julgando as condições em que ela vivia. Deixamos tudo como encontramos e decidimos ir embora. E depois pensar com calma no que faríamos e como poderíamos ajudá-la. Mas quando entramos no carro, quando nos apressamos para sair antes que minha irmã chegasse, nós duas fizemos ao mesmo tempo a mesma pergunta. Você viu o que tinha na cama? E é que ambas, sem ter mencionado isso naquele momento, vimos algo em cima da cama. Um tabuleiro Ouija, de madeira grossa, quase preta, com as bordas queimadas. Um tabuleiro que eu reconhecia. Eu conhecia uma Ouija feita com madeira de árvore de cemitério, trabalhada e velada por várias noites. Uma Ouija do meu melhor amigo com a qual joguei uma vez. Uma que ele fazia questão de mostrar para todo mundo no colégio porque, segundo ele, dava resultados garantidos. O que não entendi foi como aquilo chegou às mãos de alguém tão sensível como minha irmã. Além disso, ela não tinha relação com meu amigo. E agora estava nas mãos da Gabi, de alguém que estaria disposta a fazer tudo o que diziam que não deveria ser feito, só para conseguir melhores resultados. De provocar as reações mais intensas. Convidamos minha irmã para almoçar no dia seguinte e foi melhor assim. Dissemos a ela que passaríamos para pegá-la e ir a um lugar de que ela gostava, mas que iríamos buscá-la pouco tempo antes da reserva. Isso para que ela não pensasse que entraríamos. No entanto, no dia seguinte, quando chegamos, minha mãe e eu nos apresentamos à porta dela, batendo, com o pretexto de que precisávamos entrar urgentemente no banheiro. Entramos na casa e o lugar estava impecável, brilhando de tão limpo, cheirava a incensos e flores. Ao ficarmos totalmente surpresas, minha irmã só disse: "Ela me disse que vocês iam entrar, mas agora já está tudo limpo, não como ontem." "Do que você está falando, Gabi?" "Quem te disse o quê?" Eu perguntei para ele. Minha irmã só sorriu e disse que nada, que entrássemos no banheiro com calma, que fôssemos comer. Que entrássemos no banheiro com calma e fôssemos comer. A conversa durante a refeição foi das mais normais. Na verdade, foi o mais normal que já vi minha irmã desde que éramos crianças. Tudo correu tão bem que por um momento pensamos que tínhamos entendido tudo errado. Talvez dessa vez o que minha irmã fazia estava dando certo para ela. Mas não. Claro que não. Estávamos muito longe de entender a gravidade do que ele vivia. Seis meses se passaram. 6 meses nos quais eu quase não vi minha irmã Gabi, embora minha mãe me garantisse que falava com ela todos os dias e que ela estava bem. E era dezembro de 2024. O telefone tocou de madrugada. Acordamos apreensivos, como sempre quando o telefone toca nessas horas. Boas notícias podem sempre esperar até de manhã. Minha mãe se levantou e atendeu. Ouvi que ela estava tentando acalmar alguém. Também me levantei e perguntei o que ocorria. Minha mãe me olhava com uma expressão de confusão que eu não conhecia. Perguntei de novo para ela. Tudo que ela fez foi pôr a chamada no viva voz. Ouvi a voz da minha irmã do outro lado da linha. "Venham. Por favor, venham. Tem uma morta aqui." Ela entrou no armário e eu não consigo tirá-la de lá.
Eu perguntei do que ela estava falando. Perguntei se ela estava drogada ou algo assim, mesmo sabendo que minha irmã era a última pessoa no mundo a usar drogas. Ela saiu. Eu estava brincando com a tábua Ouija e a morta saiu. Minha mãe ficou na linha tentando acalmar minha irmã. Ela achava que podia ser uma das alucinações que ela chegou a ter. Ela sempre soube que o problema dela podia ser hereditário. Eu liguei para o meu amigo Ricardo, o Rick, como a gente chama, que mora a 2 casas na frente da casa da minha irmã. Pedi para ele, por favor, dar uma olhada na casa dela para ver se estava tudo bem. Minha mãe pediu que minha irmã nos esperasse na calçada, não dentro de casa. Meu amigo me confirmou isso, que minha irmã tinha saído e estava falando ao telefone do lado de fora da casa, na rua. Ei, mas você não está sozinha. Ele me disse: tem alguém espiando pela janela de cima. Chegaremos em alguns minutos. Passei por todos os quebra-molas no caminho, todos os sinais vermelhos. Pedi ao meu amigo que cuidasse da minha irmã à distância, se aproximar sem incomodá-la mais. Ao chegar, ele disse que a perdeu de vista, que não sabia se ela entrou de novo na casa ou se tinha caminhado pela rua em direção à área que naquela noite estava mais escura do que o normal. Não havia luminárias funcionando naquela rua. Pedi para ela nos esperar na porta, que por favor não fosse embora, que não deixasse ninguém sair. Minha mãe e eu entramos na casa da minha irmã, completamente escuras. Acendi a lanterna do meu celular. A sala e a cozinha estavam vazias. Havia pratos sujos, mas não como da última vez. Lembrei do que Rick disse da primeira vez que jogamos Ouija, quando Gabi a tinha pedido emprestada. Que nunca, por nenhum motivo, deveríamos jogar sozinhos. Nunca no Dia dos Mortos. E nunca em dezembro. Dezembro. Lá em cima. Alguém correu no andar de cima. Eu disse para minha mãe esperar, mas ela não me deu ouvidos. Nós 2 subimos. Não dava para ver nada, mas o cheiro, de novo. Tinha um cheiro de morto que lembrávamos da vez anterior. Vi que alguém entrou no quarto da minha irmã. Consegui ver um pedaço de camisola suja. Depois ouvimos algo entrando no armário. Quando olhei, consegui ver a porta se fechando por completo. Tinha alguém lá? Fiquei parada ali, 5 segundos, 10, 20. Não tive coragem de entrar para ver. Gabi! Chamei minha irmã pelo nome, mas ninguém respondeu. Da porta lá embaixo, meu amigo gritou para mim. Ele disse que minha irmã estava lá fora, na rua. Minha mãe e eu descemos correndo. Minha mãe pegou minha irmã, que parecia muito, muito mal, e eu disse para meu amigo que tinha alguém dentro que chamasse a polícia. Levei minha irmã ao hospital com minha mãe. Ela estava em crise de pânico. Meu amigo ficou esperando a polícia chegar e subir para verificar. Eles fizeram isso, mas não acharam ninguém. Do hospital, pedi ao meu amigo que, por favor, ficasse de olho na casa da minha irmã. Eu disse a ele que sabia que tinha alguém lá. Eu só queria saber se era alguém de verdade, algo físico ou se era algo paranormal. Quer dizer, eu realmente queria que meu amigo falasse comigo e dissesse que alguém tinha saído. Algo que pudesse explicar de uma forma mais normal. Não sei. Nessa altura, eu preferia pensar que alguém estava se aproveitando das condições da minha irmã. Seria mais fácil ajudá-la do que se ela estivesse se metendo com coisas que a gente não entende. Com coisas que vão muito além da nossa compreensão. Meu amigo falou comigo. Ele disse que alguém saíra da casa. Uma mulher de cabelo grisalho, liso, que usava uma camisola cinza e andava bem devagar.
Ele disse que ela parou bem na frente da janela dele, de onde ele a via através de uma fresta entre a cortina, quase imperceptível. Ele disse que sabia que ela o via e que estava com os braços estendidos para os lados como um espantalho. Pedi para ele trancar as portas e ligar para a polícia. Felizmente, ele fez isso. Quando a polícia chegou novamente, não havia ninguém. Minha irmã melhorou com o tempo. Não houve sinais desse tabuleiro Ouija nem de nenhuma mulher. Gabi se recusa a falar sobre isso, sobre o que fez ou sobre o que pediu para saber. Ela sempre muda de assunto. Meu melhor amigo confirmou que não tinha o tabuleiro Ouija, mas ele nunca soube como desapareceu da casa dele. E isso acontece. Os tabuleiros que estão trabalhados procuram a quem mais podem machucar. Gabi voltou a morar conosco. E mesmo que às vezes eu tenha que cuidar dela quase tanto quanto cuido da minha mãe, prefiro isso do que saber que elas estão longe, sozinhas, em risco. E mesmo que as duas partes dessa história pareçam estar desconectadas, isso me chama muito a atenção. Muito mesmo, a posição dos braços das duas entidades, das duas encarnações do mal. Não sei o que uma tem a ver com a outra, e mesmo que eu quisesse, sinto que é melhor não saber, não compreender. Como eu disse, faz um ano de paz, de suposta calma, e finalmente eu me atrevo a compartilhar essa história. Só se algo acontecer, e espero que não, voltarei a escrever para vocês. Se alguém tiver ideia do que pode estar acontecendo, de qual é a raiz do que vivemos, vou ler com atenção e muito cuidado as suas respostas. Se alguém vir uma mulher com os braços estendidos do lado de fora de sua casa, embora eu realmente não acredite nisso, mas se alguém a vir, sinto muito. Eu sei que em parte é culpa minha, mas tenho muita certeza de que ela não pode fazer nada com vocês. Descansem, tenham uma ótima noite